Agora são 7 horas e 47 minutos. O mal de Alzheimer é uma doença silenciosa, degenerativa e incurável. Estima-se que 25 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras da doença. Aqui no Brasil, são cerca de 1 milhão. E para falar sobre este assunto, nós recebemos a médica neurologista Gisele Teotônio. Bom dia, Gisele. Bom dia, Renata. Obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada a vocês. Gisele, realmente é um número bastante elevado, né? Cerca de 1 milhão de pessoas só aqui no Brasil? Exatamente. Isso vem acontecendo também porque a população está envelhecendo mais, né? Hoje em dia, o tratamento para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ele vem sendo mais efetivo, então as pessoas conseguem chegar até uma idade mais avançada. É verdade. E como é que é? A doença, ela atinge o cérebro? Pois é, a doença de Alzheimer, a definição mesmo é que é uma doença degenerativa do cérebro. O cérebro vai perdendo neurônios e com isso vai comprometendo a parte da memória, principalmente numa fase inicial para fatos recentes, mas no avançar da doença, uma memória de uma forma geral. Linguagem, a comunicação fica dificultada, a capacidade de raciocínio. E em fases mais avançadas também o comportamento da pessoa modifica bastante. É possível evitar a doença? Pois é, tem alguns mecanismos protetores que ainda vêm sendo bastante estudados, mas o que se sabe é que pessoas que têm um índice de escolaridade maior são relativamente protegidas. Então, assim, manter o cérebro ativo, fazer exercícios para a mente, né? Tem muito idoso que gosta de fazer palavra cruzada. Isso é um exercício muito bom, interessante, que mantém a mente bem ativa para que, caso no futuro essa pessoa venha apresentar uma demência, ela tenha uma carga cerebral boa para poder postergar o início dos sintomas. E a doença, então, pelo que você está falando, atinge realmente pessoas com idade mais avançada? Pois é, a partir dos 55 anos de idade pode acontecer. Tem alguns casos raros que acontecem antes dos 55 anos de idade, mas a maioria é a partir dos 55 anos de idade. Acredita-se que seja muito idade dependente, porque a gente sabe que a incidência aumenta bastante com o passar dos anos. Para você ter uma ideia, assim, aos 70 anos, a percentagem de pessoas com Alzheimer é de 6%. Já aos 80 anos já sobe para 30%. E aos 90 anos, mais da metade dos idosos tem doença de Alzheimer. Nossa. Então aumenta bastante com o passar dos anos, né? Então você está falando aí essa questão, né, da pessoa praticar a palavra cruzada, né? O que mais poderia evitar ou mesmo amenizar os sintomas da doença? Leituras, de repente aprender uma outra língua, enfim, o que seria interessante? Então, manter o cérebro ativo de uma forma geral, isso tudo que você está dizendo é muito importante, é fundamental. Mas existe também a necessidade de tratar outras doenças que podem servir como fatores de risco. Então, assim, a doença de Alzheimer, ela por si só não tem relação com hipertensão ou diabetes, mas existem outras demências, como a demência vascular, que pode estar associada em alguns casos à doença de Alzheimer e que tem como fatores de risco hipertensão e diabetes. Então, há necessidade de se controlar muito bem essas doenças, porque no futuro isso pode agregar e fazer com que a doença ainda fique mais complicada, com mais sintomas. Entendi. Você falou aí sobre essa questão da memória recente, né? Que é a tendência a pessoa perder no primeiro momento essa memória recente. Isso. Quais seriam os outros sintomas que os familiares ou até mesmo a própria pessoa deveria ficar atenta e procurar um especialista? Tá. Muito importante que a família comece a prestar atenção se esses sintomas estão se tornando mais frequentes. Porque esquecer uma chave, esquecer um objeto, isso aí todos nós no dia a dia acabamos, né, fazendo. Mas se isso se torna muito frequente a ponto de limitar aquela pessoa ou no social ou no trabalho, isso começa a comprometer mais. Então, assim, começa a se esquecer onde mora, começa de coisas mais importantes, a confundir muito datas e horários, né, a não entregar as tarefas direito. Isso com uma frequência cada vez maior, que isso é muito importante para ser considerado demência, tem que ser progressivo, tem que haver uma piora progressiva desses sintomas.
Então, vai dizer uma frase e se esquece com frequência que palavra usar, isso daí também, numa fase inicial, é importante. Então, assim, os parentes mais próximos vão perceber melhor isso daí, até mesmo do que o próprio paciente. É verdade. Agora, existe algum exame específico que detecta a doença? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando de uma forma muito banal também, né? Tem mal de Alzheimer, tudo como você falou, porque, assim, perder a memória, esquecer onde colocou alguns objetos, isso faz parte da nossa rotina, né? Exatamente. Agora, existe algum exame específico que detecte realmente a doença? Tá. Se isso vem acontecendo no idoso, né, como eu falei que tem uma incidência muito maior acima dos 55 anos de idade, se isso vem acontecendo no idoso, é importante que a família já leve essa pessoa para um especialista, no caso, o médico mais preparado para receber esse paciente é o neurologista mesmo. Daí ele vai colher a história com esse paciente, né, de saber como vem evoluindo, com os familiares mais próximos, vai examinar esse doente, fazer testes mentais na hora da consulta e, se ele julgar necessário, também vai pedir uma bateria de exames. Tá? Na maioria das vezes a gente já pede uns exames básicos para poder afastar outras causas de demência que simulam, que se parecem com a doença de Alzheimer, que também é importante. Então não existe um exame específico assim? Específico, Entendi. não. É um conjunto de fatores, principalmente os dados da história de como está se manifestando, essa progressão dos sintomas, associado aos testes mentais que o neurologista vai fazer e os exames para afastar outras causas. Entendi. Nós dissemos aqui que a doença ainda não tem cura, né? Infelizmente. Infelizmente ainda não tem. O que tem hoje de tratamento são medicações que ajudam a retardar a progressão da doença. Entendi. Então, uma vez detectado, é importante o quanto antes, obviamente, você iniciar o tratamento. Isso. Como é que seria esse tratamento? O mais precocemente possível, porque aí aquele paciente e a família vão ter uma melhor qualidade de vida a partir daí. Tratamentos são com medicamentos já aprovados para uso, né, tem as fases da doença. Uma fase inicial que a gente está falando mais, começou a esquecer, mas tem a fase moderada, que já tem um comprometimento maior, e a fase avançada, que o paciente pode se tornar acamado, dependendo de mais cuidados. Então, tem medicação para cada uma dessas fases. Entendi. Agora, Gisele, é fundamental que os parentes, né, tenham muita paciência, né, com a pessoa que está passando por isso. O papel da família de dar carinho, apoio, isso é fundamental. Que é muito difícil para a pessoa também, né? Muito, porque aos poucos vai mudando muito aquela relação, né? Pode não reconhecer mais como um familiar, pode nem reconhecer mais aquela pessoa como um amigo, nada. Mas você vai fazer por doação mesmo, né? E eu vejo que muitas famílias também têm umas posturas inadequadas, ou abandonam, ou rejeitam, ou começam a pressionar, querendo ensinar o tempo inteiro o que o paciente esqueceu. E isso não é a postura correta, que vai deixando aquela pessoa mais agressiva, e pode atrapalhar para todo mundo isso daí, né? Prejudicar a qualidade de vida, tanto da pessoa como dos seus familiares, né? Tá bom, Gisele. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigada viu? a vocês por essa oportunidade. Bom dia. Agora a gente faz